Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Todos vocês que são nossos queridos pedráticos, a galera que acompanha o Pó de Pedra. Saulinho, a gente já está conquistando aí uma galerinha fã do programa, você sabia disso, né? Nós somos muito gratos porque vocês têm acompanhado essa trajetória. O nosso canal é novíssimo, tem uns 5 meses de vida aí. Nós começamos no peito, na raça, na coragem, transmitindo a mensagem do mundo da pedra e a mensagem do mercado corporativo, a mensagem do mercado do ramo dos negócios. E quando se fala em pedra, a gente fala da pedra, ótimo, o produto que a gente vende. Você dona de casa, você dono de casa que pensa em construir e reformar, a gente vai incrementar ainda mais, cada vez mais, a temática sobre pedra aqui. Aguarde, a nossa jornada está só começando. Não queiram queimar etapas. Mas nós entendemos a necessidade de comunicarmos de forma mais sistemática alguns outros temas do nosso segmento, do nosso setor, que se conectam direta ou indiretamente com o setor do ramo do mármore e granito, né? E montamos a grade de programação. Para você que está chegando agora, você que acompanha a carreira da nossa convidada e veio aqui para ver a nossa convidada que vai já ser apresentada aqui, você é muito bem-vindo para estar no nosso meio. Siga o nosso canal no YouTube, siga nosso canal no Instagram. Também o nosso canal no Spotify está crescendo, né, Saulinho? Pra caramba, né? O pessoal está acompanhando. A gente está quase em todas as plataformas. Não vou falar todas, que são muitas, mas nas principais nós estamos lá. Levando informação, levando entretenimento, levando conhecimento do setor das rochas e conhecimentos gerais, né? Ninguém aqui é bitolado que fala de uma coisa só, né? Aqui não é samba de uma nota só, né, Saulinho? Bom, a nossa convidada hoje, além de ser uma mulher, uma senhora casada, muito bonita e elegante, de maneira respeitosa, eu a apresento assim, porque realmente é, mas mais do que a beleza exterior, a beleza interior dela é muito perspicaz, porque ela é uma pessoa que cuida de pessoas, ela orienta pessoas, ela ajuda as pessoas a se virarem na vida. Essa mulher é um must, como se dizia nos anos 90, né? Bom, a Raqueline Fontoura veio aqui hoje, emprestou um pouquinho do seu brilho e do seu tempo para falar com a gente sobre desenvolvimento de carreira. Como é que você está gerindo a sua carreira? Tem curiosidade de saber onde você está acertando, onde você está errando? Quer conhecer um pouco da história dela, que é advogada, ela que é instrutora, mentora, organizada? Ela vai falar um pouco mais das atividades dela. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Raqueline? Tudo ótimo. Eu me sinto honrada, lisonjeada por estar aqui, porque assim, eu vi pessoas estando aqui que eu admiro muito. Dr. Wilson Márcio Depes, Henrique da Tavares e Giro, que é o presidente hoje da UAB. Então, eu vi pessoas renomadas estando aqui. Então, eu me sinto muito honrada e privilegiada de também estar fazendo parte do Pó de Pedras. Raqueline, e é importante você falar isso, porque o nosso projeto é novo, como eu estou citando aqui agora. Vocês me perdoam, pessoal, estou com um pigarrozinho aqui, eu vou tentar melhorar. Mas a gente, graças a Deus, com o pezinho no chão, com humildade, mas o canal tem crescido muito. A gente tem gente do Brasil inteiro acompanhando o nosso cenário. E nós já estamos num momento em que as pessoas realmente, às vezes, estão entrando em contato com a gente, se autoconvidando para vir, querem estar aqui, pedem para estar aqui. E a gente fica feliz com isso, tá? Você que se autoconvida, a gente faz o possível, a gente está encaminhando todo mundo aqui para fazer uma triagem aqui dos assuntos que são relevantes. A gente quer trazer pessoas aqui que tenham temas, não importa a sua classe social, o seu papel na sociedade. A gente não é um programa elitista, tampouco também quer ficar aqui conversando fiado. Para isso você já tem outros programas aí, né? E a gente quer ser útil na sua vida. Você está, às vezes, vindo de carro de Vitória para Cachoeiro, você liga o seu sonzinho e ouve a gente. Você está no avião, tem um Wi-Fi lá no avião, está seguindo, ouve a gente. E por aí, ou está no escritório, ou está em casa, chegou em casa, quer descansar. Deixa eu ouvir um pouquinho mais sobre o mercado da pedra. E a gente está falando aqui para gente do Brasil inteiro, você que é marmorista de cada lugar do Brasil, você que é depósito, você que é arquiteto, enfim. Nós temos uma gama grande de programação aqui. E hoje chegou o dia da gente trazer uma profissional qualificada
que sabe do que está falando, entende do que está fazendo, quando a gente fala de carreira profissional. Isso é um problema muito grave, né? E eu acho muito importante quando você fala, Bruno, de levar isso para outros locais, a nível nacional ou talvez até internacional. Por quê? Eu acho que a gente tem que elevar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Por isso que eu quis trazer a mentoria Impulsione para Cachoeiro, para desenvolvimento de carreira. Por quê? Para a gente mostrar que Cachoeiro é uma cidade desenvolvida. Tá? Às vezes as pessoas que moram aqui em Cachoeiro não sabem da força que tem a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Então eu penso assim, a gente desenvolve carreira, mas a gente não constrói uma carreira sem movimento. Então o movimento nasce quando? Quando pessoas impulsionam pessoas. Então esse é o meu objetivo e eu fico muito feliz de você também estar fazendo isso. Porque, para mim, o que você está fazendo nada mais é que isso também. Impulsionar pessoas, dar espaço para as pessoas falarem dos seus projetos, dos seus objetivos. Então, desenvolvimento de carreira, para mim, falar de desenvolvimento de carreira é isso. Desenvolver pessoas, desenvolver projetos, tirar projetos do papel. É isso que hoje eu tenho como objetivo, tá? Eu sou advogada, como você falou. Minha primeira graduação é letras, eu fiz português e literatura, e eu sempre busquei isso, meu desenvolvimento enquanto pessoa e desenvolvimento de carreira. Na verdade, eu nunca fiquei parada, eu sempre estive em movimento. Então, por isso que eu acho tão importante o seu espaço para dar voz a essas pessoas que querem crescer profissionalmente enquanto pessoas e desenvolver a nossa cidade. É isso aí, Raqueline. E olha só, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento agora da economia e da vida. A vida está mudando muito, né? Nós que somos da década de 80, de 70, nós somos justamente a geração, eu não sei como é que é esse negócio de millennial, G, Z, X, Y, eu não sei essas nomenclaturas aí não. Eu sei que a gente é alguma coisa aí que vocês chamam a gente. Os tiozão, eu sei que eu sou tiozão, essa aí eu já tô sabendo. Né? Eu não sou menino mais. Eu também me enquadro nessa. Mas olha só, a gente pegou orelhão, né? Ficha de orelhão. A gente pegou fax, a gente pegou telégrafo, a gente pegou correspondência, né? Sedex, enfim. E hoje a comunicação mudou, a digitalização mudou a forma da gente se relacionar com conhecimento e a forma da gente se relacionar com a informação de maneira geral, e isso também afetou as carreiras. Sim. A gente vem de uma CLT, se não me engano, me falha a memória, de 1945, sim, lá de Getúlio Vargas, né? Não é a CLT não é a carteira de trabalho, é a consolidação das leis trabalhistas. Exatamente. Então, existe um nosso arranjo, regimento. Um regimento que conduz como é a relação das pessoas com o trabalho. Então, a gente está seguindo hoje uma norma que foi constituída lá nos anos 40. Então, olha como é que o mundo mudou e as leis não progrediram, né? Mas isso é papo para outro momento. Sim. O momento é dizer o seguinte: como que um profissional hoje se depara, um sênior, um master, e depois a gente pode falar do cara que está entrando no mercado agora. Sim. Mas como que o mercado, o profissional, está compreendendo, está se adequando, se adaptando a um cenário de tão grandes mudanças? É muito difícil. E é muito importante, o Bruno, quando você fala da CLT, porque eu falo que talvez daqui 20 anos, talvez eu esteja jogando longe demais, mas eu acho que para as pessoas que têm graduação, têm alguma especificação técnica, eles não mais vão querer trabalhar pelo regime de CLT. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente já tem isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, em vários outros aqui, países, exatamente. E eu acho que o Brasil caminha para isso. Até porque a gente começa de cima para baixo. Hoje os médicos já não trabalham mais CLT, praticamente. Então, se começou com eles, daqui a pouquinho a gente também não vai trabalhar. E eu acho assim, o espaço para o mercado hoje tem para todos. Só que realmente está diversificado. Para as pessoas já sênior, como você disse, vamos usar essa nomenclatura,
Tá um pouco mais difícil, por quê? Porque hoje a tecnologia ela tem uma influência muito grande e quem não acompanhou a tecnologia está um passo atrás. Porém, a gente tem uma grande contradição aí. Por quê? Essas pessoas têm expertise que os jovens não têm. Então, a gente está nesse duelo no desenvolvimento de carreira exatamente aí. Das pessoas mais velhas, que têm uma experiência, que têm uma jornada mais consolidada, e as pessoas jovens que estão vindo só com a tecnologia, sem um conhecimento mais rebuscado. E eu estou dizendo isso porque hoje, não que eu estou julgando, não que eu esteja aqui condenando as universidades EAD, não é isso, muito pelo contrário. Eu acho que quem faz a faculdade somos nós. As pessoas fazem mais do que os professores. Mas eu acho assim, as pessoas hoje estão com uma escassez de conhecimento. Porque, às vezes, você está muito superficial naquilo ali que você aprende. Então, o que acontece? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem relevância? Muita. Mas eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que tem todos esses cursos e estão tirando do currículo para conseguir uma vaga no mercado. Porque hoje o que as empresas querem é prática. É o que você sabe ali na palma da sua mão, que você tem prática naquilo ali. Então, a teoria, às vezes, ela está ficando um pouquinho para trás. E não estou querendo dizer que você não tem que buscar conhecimento. Muito pelo contrário. Hoje, eu tenho uma carreira sólida porque eu busquei conhecimento. Só que eu não busquei conhecimento só numa sala de graduação, só numa sala de pós-graduação. Eu busquei conhecimento em cursos práticos. É por isso que hoje a educação, o campo da mentoria, está crescendo muito. Os coachings, né, falam que mudou a nomenclatura, mas eu não acho bem assim. Mas esses cursos de curta duração estão tendo uma visibilidade enorme. Porque hoje todo mundo compra um curso na internet. Compra um curso de 2 meses, compra um curso que você vai assistir da sua casa. Então, assim, o que eu digo para essas pessoas sêniores que estão em casa, às vezes procurando um lugar ao sol, uma transição de carreira, vamos chamar assim, que eles busquem esses cursos curtos e que te dão uma especialidade para você trabalhar no que você precisa no mercado. Ô, Raqueline, eu quero voltar um pouco a fita aí, voltar um pouco mais atrás com você, fazer uma análise aí, vai acompanhando aí as nossas divagações aqui. Antigamente, quando a gente era moleque, você vai lembrar disso, a mãe da gente sempre tinha um sonho pra gente, né? Minha mãe, por exemplo, implorou para eu fazer concurso público. O que ela queria que eu fizesse? Ela queria estabilidade, a tão famosa estabilidade. Sim. Né, mãe? Não é isso aí? Você assistir esse negócio aí, né? Minha mãe fica puxando meu saco aí, mas não assiste programa nenhum. Eu tô te vendo, ó. Mamãe ficava falando comigo que ela queria que eu sou filho de militar, meu pai era concursado, então se falava estabilidade naquele mundo. Quando a gente era garoto, nesse antigo mundo, né, analógico, né, a gente tinha uma projeção de carreira, né? Quando a gente era garoto, a gente tinha aquela... O que você quer ser quando crescer? Né? Sou médico. As profissões eram muito bem delineadas. Né? Sim. Sou médico, sou engenheiro, sou advogado. E você fazer uma faculdade era quase que sinônimo de sucesso. Né? Sim. Você fez a faculdade, meu irmão, você está no céu. Vai ter emprego, vai ter renda, vai constituir vida, família, etc. e tal. E aí... veio toda essa desconstrução, né? Veio toda essa desconstrução. E aí o cara que estudou uma vida inteira para ser engenheiro, estudou, se formou engenheiro e hoje é um Uber, né? Ganha dinheiro com aplicativo. Comum, né? isso. Outro cara trabalhou, vamos citar um nome aqui, que é da nossa região, o cara tem uma carreira de 25 anos no Grupo Itapemirim, né? Um saudoso e querido para muitos de nós, Grupo Itapemirim, que fechou, né? Que dissolveu.
E aí esse cara foi posto no mercado de trabalho, 20 anos sendo capoteiro do Itapemirim. E esse cara precisa se reinventar. E hoje, me parece que, você acabou de citar, que os mini cursos estão surgindo, Sim. etc. e tal. Me parece que o desempenho das funções e das profissões, se formar uma carreira, se desenvolver uma carreira, não está muito claro. Me parece isso. Por quê? O que mudou? A qualidade da mão de obra diminuiu ou o formato de trabalho que mudou? Eu acredito que tenha sido o formato de trabalho. Até porque, Bruno, o que acontece? Você falou muito bem dessa questão de pessoas que têm uma carreira, fizeram engenharia, advocacia e hoje são Uber. Na verdade, as pessoas hoje, para se inserir no mercado, o mercado atual hoje precisa de uma clareza de propósito muito grande. O que significa isso? Eu quero trabalhar com o quê? Com isso. Então, eu vou me especializar e trabalhar com isso. Não basta mais você ter uma graduação, não gostar daquilo e trabalhar naquilo. Hoje, necessariamente, você precisa Mas, Raqueline, esse que é o problema. Querer trabalhar. Me corrija se eu estiver errado. Antigamente, você sabia, pelo menos eu passei por isso, talvez você também. Eu dei uma olhada no seu currículo lá. Nós já ralamos, né? Muito, muito. Nem sempre o look estava comprado, ou o brinquinho, tá. A gente ralou, né? Muito. A gente já foi mais feio. Muito. E a gente soube, talvez você passou por isso. O tempo tá fazendo bem, né? Exatamente. Quando a gente começou lá atrás, a gente sabia que a gente precisava começar o emprego ganhando um salário mínimo e crescer uma carreira. Vou ficar nessa empresa, meu salário vai subir. Eu comecei a trabalhar, jamais vou esquecer disso. Não esqueço, quando eu fui estagiário do curso técnico de edificações na prefeitura de Cachoeiro, eu já trabalhava no escritório de placamento de papai, mas aí quando eu fui trabalhar, a primeira vez que eu trabalhei fora ali do ambiente de papai e de mamãe, eu fui trabalhar na prefeitura como estagiário. Meu primeiro salário, eu trabalhava eu era técnico de edificações, eu fazia preenchimento de BIC. Sabe o que é BIC? Não. Boletim de informações cadastrais. Sabe o que eu fazia? Tinha uma ficha que os outros estagiários iam nas ruas e ficavam analisando o que você tinha na sua casa para calcular o seu IPTU. Então tinha uma lista lá, eu era o cara interno, era eu e Kellen. E o resto da turma, da galera que tinha sido contratada, ficava rodando nas ruas. Então, quando a galera queria sacanear, ele botava assim, tem asfaltamento? Sim, não sei o quê. Aí você marcava, ia ticando, e aquilo ia para uma anotação que formava o seu IPTU, né? Entendi. Aí quando o cara era mais educado, o pessoal botava pintura, tá tudo nova, tem calçamento, tem luz elétrica, tem poste de telefone. Na época era assim. Aí eu pegava aquele bique, preenchia, e fazia lá, enfim. E aí, eu ganhei o primeiro salário mínimo, atravessei a rua, fui no shopping Cachoeiro e comi um self-service. Lá naquele shopping lá, daquela menina, minha amiga lá. A Dilza. Realização, né? A Dilza, eu já te contei isso já. Eu sentei lá e falei, nossa, eu tô comendo do meu salário aqui. Era R$120 o salário mínimo na época. E aí, as pessoas parecem que passei pelas fases, né? Fui passando um salário, 2 salários, etc. As pessoas, os moleques novos agora, eles saem da faculdade e esses caras acham que vão sair da faculdade e arrumar um emprego para ganhar R$5 mil, R$10 mil, R$15 mil. Como é que a gente explica isso para essa molecada que tem um caminho? Então, é por isso que eu estou dizendo que houve uma reformulação, não só nos empregos, mas também nas pessoas. Exemplo, eu comecei a trabalhar, minha carreira, eu comecei com 17 anos na Farmácia Trevo. Inclusive, quero deixar um abraço aqui pro grupo Edmar? Da Farmácia Trevo, Edmar. Edmar é um queridão, o Edmar. Aí, ó. Eu comecei a trabalhar com o Edmar, a gente era empregado, nós dois. E eu comecei a trabalhar na farmácia com 18 anos. Você falou 17, já pulou 17, 18, essa idade aí, foi 1997. Então, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, para você ter uma ideia, Bruno, eu trabalhava de 11 da manhã às 9 da noite, às 21, e eu tinha que chegar e já ter almoçado.
para você ter uma ideia. E a gente trabalhava domingo, feriado, sábado. E não reclamava, né? Não. Isso para mim foi um trauma? Não, foi um aprendizado. E hoje, enquanto advogada, eu sei do que é certo, do que é errado. Mas eu digo assim, gente, tem coisas na nossa vida que a gente tem que levar como aprendizado, sabe? Tudo ganho imaterial, né? Exatamente. O ganho imaterial. Você foi perfeito na sua fala. Porque hoje eu presto serviço para a Farmácia Trevo, como advogada. Eu trabalhei na Farmácia Trevo por 15 anos. E lá, Bruno, eu nunca fiquei parada. Eu sempre fiz curso de capacitação. Quem pagava seus cursos de capacitação? Eu. Hoje, as pessoas querem que as empresas paguem curso para você se capacitar. E a empresa não tem garantia nenhuma que você vai ficar ali depois. Você investe no cara, o cara mete o pé na sua bunda. Exatamente. Então, eu acho assim, que hoje, quem constrói a sua carreira é você. Quem tem que entender o que quer da sua vida é você. Por isso que eu sou muito favorável à pejotização. A pessoa trabalhar com o seu próprio contrato de trabalho. Você prestar serviço como autônomo. Porque você trabalha para você, sabe? Eu sou muito favorável a isso. E eu acho que estamos caminhando para isso, tá? Eu vou mais além, minha querida, com todo o respeito ao seu conhecimento, mas para agregar. Eu acho que as pessoas tinham que ser remuneradas por produtividade. Exatamente. Gestão por competência. Exatamente. Nós chamamos. Não é verdade? Então, porque é exatamente isso. E aí eu queria explorar um pouquinho desse fato com você, porque assim, você presta consultoria para empresas, sim, correto? Presto. Você vê vários, para alguma empresa de granito? Tenho várias empresas de granitos pré-moldados. Tem alguma que pode citar alguma? Posso, tem a Artextone, que a gente presta serviço para eles, Muito tem bem. a Seletstone. A Seleta da Renata Da Bolelli. Renata Bolelli, minha cliente. O Artextone, que eu até conheci a senhora lá que é dona. Everaldo e Fabiane. Fabiane, mas eu tenho um amigo lá, assim, um colega de trabalho, um abração para você, Kelvin. Tá lá ainda, Kelvin? Kelvin. É porque às vezes eu não tenho tanto contato com o mais administrativo, Vamos né? lá. Por que eu quero dizer? Você encontra as empresas, a realidade das empresas. E eu acabei de citar aqui um problema, você me deu uma resposta, disse que, Bruno, mudou a forma de trabalho. Sim. O que está acontecendo? Beleza. Eu, por mim, se o cara for um dia, eu tenho empresa, eu tenho funcionários, se o cara for um dia na empresa e bater a meta do mês, para mim, tá ótimo. Excelente. Ele me entrega. Se fosse esse o melhor dos mundos, né? Excelente. Mas não, o mundo não funciona assim. Então, se a gente tem que ser regido pela lei trabalhista, sim, porque existe um mercado do trabalho... Mas a consolidação das leis trabalhistas hoje, Bruno, só fazendo um adendo, ela permite os contratos por prestador de serviço autônomo. Permite, tá? mas isso é um cabelo afiado. Você como empregador, aquele, você não tem segurança nenhuma nesse troço. Se o cara cismar de te botar na justiça lá... É difícil. Você pode ter prova do... Você tá errado. Ô, você tá errado. Não, mas eu não, tá errado. Errou duas vezes. Vai lá que eu te defendo, Bruno. Defendo a empresa, defendo. Por favor, me defende lá, porque eu vou te falar, hein? Defenda não fala empresa. não, porque senão a pena fica maior. É melhor fazer o tal lá do acordo verbal lá, do que isso vira... enfim. Sim. Aí eu já tô me abrindo demais pra vocês aqui. A verdade é a seguinte. Esses dias eu fui contratar uma pessoa, me indicaram, e o que eu faço? A pessoa, fulano tá precisando de emprego. Eu falo, passa o meu contato para ela e manda. Eu já tive isso tudo. Eu já tive empresa de seleção, já tive RH interno, já fiz tudo isso aí. E no final das contas, acaba batendo a mão da gente que é patrão mesmo. Aí me mandou uma mensagem uma pessoa, uma pretendente, e ela, oi, bom dia. Me falaram da sua vaga aí, é de que hora até que hora? Primeira pergunta da pessoa. Aí eu falei, primeiro tem que marcar uma entrevista. Não, porque eu quero saber, porque sábado eu não trabalho, dia tal eu não faço nada, não sei o quê. Eu falei, você é adventista? Você não trabalha no 7º dia? Ela, não sou não, mas eu falei, não, então tá bom. Vou te chamar sim, pode ficar tranquilo que eu vou te chamar. Até hoje, tá esperando. Por que as pessoas estão assim? Por que eu sinto, e por favor, é uma oportunidade que eu tenho aqui, e de repente para outros empresários que gostariam de fazer essa pergunta para um especialista. Por que tá um descaso, as pessoas estão tão desapegadas? O cara pede conta por R$500 a mais, por R$200 a mais, por R$100 a mais. Se você olhou de que você cobra um resultado, o cara já te boicota ali.
Por que está esse desapego tão grande ao emprego? Tem vários motivos, Bruno. Um deles foi o que você falou da sua história, tá? Porque para você a realização foi o quê? Almoçar em um restaurante que você gostaria. Hoje, as próprias famílias, eles mudaram um pouquinho essa questão da educação com os filhos. Eles dão muito. E eu não estou julgando, tá, gente? Quem quer dar. Eu conheço vários pais que falam assim, eu quero dar ao meu filho o que eu não tive. E isso também é uma transformação, tá? E interfere no mercado de trabalho. Porque, às vezes, o pai está ali trabalhando até 70, 80 anos de idade para dar um conforto para o filho. E o filho está lá com 20, 21, 23, 25 anos de idade, sentado no sofá, vendo TV e não quer trabalhar para ganhar um bom prato de comida no restaurante. Então, essa transformação aí, um ponto é esse, em casa. Mudou um pouquinho essa organização familiar. O cara tá recebendo demais, né? Já tá vivendo como príncipe, que agora quer viver como rei. É por aí? É por aí. Agora tem uma outra coisa, me corrija se eu estiver errado. A gente tem o Pô de Pedra Música. Depois eu te recomendo você assistir alguns. Assiste lá o do Brenier. E o que vai ao ar semana que vem também, do Diego, que contou uma história emocionante pra gente aqui. Bom, tem um fenômeno também que não pode passar despercebido, que é o seguinte: tem gente que está indo para a internet e ganha dinheiro com TikTok. Sim. E a galera da música aqui, inclusive, não é nem questão de querer, não precisa mais, se essa é a palavra, de fazer show presencial, sair lá com banda, com aquela estrutura toda, ficar sábado até tal horas, sexta até tantas horas. Porque tem gente ganhando 10, 20, até 30, 40 mil reais com lives de TikTok. Sim. E, além disso, tem o pessoal que monetiza de várias formas diferentes na internet, né? Vendendo e-commerce, ganhando com monetização de vários tipos. E ganhando, às vezes, até um bom dinheiro. Você acha que isso também está afetando a mentalidade da geração atual? Pode afetar sim, Bruno. Só que eu acho assim, a nossa vida, ela não pode girar em torno do imediatismo. Porque isso pode ser muito midiático, acabar muito rápido. Eu acredito que uma carreira, ela é consolidada com o tempo. Não é porque eu consegui viralizar um vídeo meu, que eu vou ganhar um certo valor e eu vou parar. Agora eu parei de trabalhar. Entendeu? Eu falo que a gente não pode sentar nos nossos privilégios. E eu sempre falei isso na minha vida. Eu venho de uma cidade do interior, eu sou de Jerônimo Monteiro. Sempre tive uma vida muito simples. Te falei, comecei a trabalhar na farmácia Trevo, estudei. Quando eu fiz a faculdade de Direito, há 9 ou 8 anos atrás, eu fiz porque o meu esposo é advogado e quis montar o escritório de advocacia dele e eu fui fazer Direito para trabalhar com ele. Teoricamente, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu era uma privilegiada. Eu tinha um escritório de advocacia pronto para eu trabalhar. Só que eu não sentei em nenhum momento no meu privilégio. Tá? Eu quis fazer minhas especializações. A única coisa que não tinha no escritório de advocacia do meu esposo era Direito do Trabalho. Eu fiz uma pós-graduação em quê? Direito do Trabalho, porque eu queria atender a empresa. Ele não atendia a empresa. Eu quis fazer Direito Médico da Saúde, que era para Cachoeira uma novidade, teoricamente. Eu fiz uma especialização em Direito Médico da Saúde, porque eu fui buscar coisas diferentes. E eu acho que isso é o diferencial no mercado de hoje. Quando você pergunta para mim, por que as pessoas estão tão... querem um vídeo na internet, viralizar e ganhar dinheiro com aquilo ali, tá bom. Porque as pessoas, às vezes, estão se satisfazendo com pouco. Ou estão... Mas esse que é o problema, Raquelina, sem querer te cortar, mas só para te dar subsídio. Esse é o problema, porque, na verdade, no mercado tradicional, o cara vai ganhar salário mínimo e vai construir uma carreira. E, às vezes, o cara investindo na internet, eu não estou falando isso para te contradizer, não. Não, eu sei. É só para a gente reforçar o pensamento, porque tem gente assistindo a gente aqui. E é uma realidade. Aí o cara consegue ganhar 10 pau, 15 pau, 20 pau, e ele se vislumbra com aquilo ali. E é um trabalho também.
O cara tem que ensaiar, o cara tem que estudar. Como é que... E aí, existem várias qualificações. Que eu vou entrar na carreira com você, eu quero falar de carreira. Eu estou fazendo um adendo, né, sobre mercado de trabalho. Como é que a gente vira a chavinha desse cara entender que tem um mercado aqui fora? Mas você entende que esse cara, você não precisa virar a chave dele? Você sabe por quê? Não precisa. Você sabe por quê, Bruno? Eu acho que a gente tem que aprender a também, e não estou indo contra você também, a respeitar o querer de cada um. Por isso que eu disse para você que hoje o mercado está numa situação em que eu tenho que fazer o que eu gosto, o que eu quero, porque assim você faz da melhor forma. Por isso que hoje há os profissionais autônomos que trabalham com o que eles querem. Exemplo prático aqui, já que nós estamos no Pô de Pedras. Os vendedores do ramo de mármore e granito. Essas pessoas, eles ganham bem. A maioria deles hoje... Aí, galera, aí, ó. Estão com moral, hein? A maioria deles hoje trabalham como MEI. Como prestador de serviço autônomo. E eles têm o CNPJ deles para prestar serviço, porque eles prestam serviço para várias empresas. E eles estão bem no mercado. Aí tem gente que fala assim, mas eu quero que ele trabalhe só para a minha empresa. Eu quero que ele seja meu vendedor. Você entende que é difícil para uma empresa angariar esse profissional só para ela? Reter só para ela? Porque já é um profissional que entendeu que o mercado para ele é amplo. Aí, daqui a pouco, ele quer ser um sócio. Por quê? Porque ele viu que o mercado é bom. Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio desse desenvolvimento de carreira, desses profissionais que estão vindo aí no mercado, como você está dizendo aí, que gosta de um TikTok, que gosta de uma rede social. A gente também tem que valorizar essas pessoas. Você sabe por quê? Às vezes a gente precisa, dentro da nossa empresa, de alguém que goste de rede social. E às vezes a gente não acha. Não, o que acontece? Para a gente encerrar esse ponto, para a gente passar depois para a carreira normal, que é a sua expertise, eu penso o seguinte, e aí fica o meu ponto de exclamação aqui, de atenção para tudo isso que nós estamos falando. O fato é, o mercado mudou. A forma de trabalhar mudou. Exatamente. A gente está falando de Uber, né? A gente está falando de Uber. Porque quem são essas pessoas que habitam os Ubers? Nada contra Uber, meu querido Uber, tá? Amo vocês. Depois o cara vai lá, aquele cara que falou, não estou falando mal, eu estou fazendo uma leitura da situação, do cenário. Esse Uber, que hoje são quantos? 1.000 Uber em Cachoeiro? 5.000 Uber? Não sei. Que seja 3.000 Uber, 5.000 Uber. Aonde há 20, 30 anos atrás estavam esses Ubers? Estavam nas 4, 5 mil postos de trabalho que tinha dentro da Itapemirim, nos 3, 4 mil postos de trabalho que tinha na Itapuã, nos 3, 4 mil postos de trabalho que tinham na fábrica de cimento na Sal. Existia um processo que a gente costumou de chamar de revolução industrial. Existiu um período de industrialização em que se precisava de operários. Era um cara para apertar um parafuso, outro cara para botar a capota, outro cara para botar o pneu no lugar, outro cara... Tinha o serrador, tinha o laminador, tinha o ajudante e tinha não sei o quê. Hoje, o processo está cada vez mais autônomo, automatizado, robotizado, e todas essas estruturas estão otimizando trabalhos braçais, trabalhos humanos. Então, a mão de obra está sendo remanejada. Aí, Bruno, o que eu te digo? Diga. Aí eu venho agora fazendo um link da nossa conversa lá de trás, quando eu falei das famílias, aqueles que estão sentados no sofá, aqueles filhos que estão lá sentados no sofá, tem aqueles também que não sentam, que querem muito mais. Exato. Aí eu trago o ponto positivo. Esses Ubers, uma vez eu fui em Foz do Iguaçu e eu peguei um Uber e sabe o que ele estava fazendo lá? Não. Estudante de medicina. Ai, que beleza. Estava trabalhando como Uber. Então, ou seja, essas profissões também, TikTok, essas profissões de Uber, e eu valorizo todas elas. Tem muitas pessoas que estão fazendo esses chamados bicos lá, quando a gente nomeava lá atrás, para conseguirem o que eles querem ali na frente.
Então, a gente tem que entender que essa transformação no mercado de trabalho, como hoje o mercado ele é muito rápido, ele gira muito rápido, e você tem faculdade hoje, graças a Deus, de qualquer curso que você quiser, acessível, o que antigamente não era. As pessoas, elas sabem que elas podem fazer qualquer curso hoje de graduação. Então, elas querem o quê? Um suporte para chegar onde eles queriam. Lá no nosso 1980, você acha que uma pessoa de classe média baixa faria uma faculdade de medicina? Muito difícil. Muito difícil. Hoje as pessoas fazem. Por quê? Eles trabalham como Uber. Eu já fiz maquiagem aqui em Cachoeiro com uma estudante de medicina, que trabalhava no salão. Veja, o pai ajudava ela a pagar e ela trabalhava também para conseguir fazer o curso que ela queria. Porque hoje as graduações, os cursos, estão mais palpáveis, sabe? As pessoas estão conseguindo fazer com mais facilidade. Então, você tem que entender o seguinte... Conseguindo acessar, né? Exatamente. Então, assim, o mercado, ele mudou. E o mercado só não está para quem está assentado. Perfeito. Raqueline, seu pai queria botar seu nome de Raquel, sua mãe de Jaqueline. Fala a verdade pra mim. Era Raquel, aí depois inventou esse nome aí. É uma invenção. Meu pai queria botar meu nome, cogitaram botar meu nome de Breno, que é o nome do meu avô. Aí não foi pra frente. Aí depois inventaram um tal de Brian pra mim. Brian. Só que Brian, meu pai falou, rapaz, botar esse nome desse menino de Brian, o pessoal vai ficar chamando ele de Brian. Porque se escreve Brian, né? Uhum. Aí voltaram pra Bruno e eu passei a minha infância inteira e adolescência inteira, na maior parte do tempo, eu era o único Bruno da sala. Agora eu topo com o Bruno em cada esquina. Não sei de onde saiu tanto Bruno. O menino trabalha ali é Bruno, o cara lá, o Bruno Cabral, ali o Bruno da Moragrã. Eu conheço muitos Brunos. Meu Deus, o Bruno Guioto, que trabalhava comigo aqui. É muito Bruno, gente. Da onde saiu esse modo de Bruno? Perdi minha exclusividade. Mas, ô Raqueline, vamos falar de mentoria, que é o seu negócio, seu business. Então, exatamente. Então, a mentoria... O que é mentoria? Vai lá, fala pra galera. O que você faz? A mentoria, na verdade, por isso que a gente fala que diferencia de coaching. Eu me lembro que quando eu fui fazer a formação, eu fiz a formação com o Joel J. Agora, aquele cara lá, famosão? Nossa, maravilhoso. Você teve eu tive a oportunidade de estar Tirou com a foto ele. Com ele? Claro. E por que você não trouxe pra gente mostrar aqui? Eu tenho. Tirar uma onda aqui? Tenho, aí, vou mandar pra você. Eu tive o prazer de estar com ele. Eu acho assim, ele é uma personalidade, pra mim, fantástica. Ele é. Fantástica. Eu gosto muito de vê-lo. E ele, assim, ele trabalha com alta performance, que é o que eu acredito para desenvolver a carreira, que você tem que ter essa alta performance, essa busca, né? Perfeitamente. Essa busca constante pelo resultado. Exato. Por você estar em movimento o tempo todo. Então, eu fiz uma mentoria com o GeoJ, recebi meu certificado em janeiro, agora de 2025. E a mentoria, o que é? Por isso que eu falei com você no início, todo mundo confunde mentoria com coaching, né? O coaching, na verdade, ele ensina a prática, a forma. A mentoria, a gente vende a mente, o conhecimento. O nome já diz, né? Exatamente. Mentoria, não é o que a gente aprendeu. Eu estou vendendo o que eu aprendi com o Joel J. E qual que é a sua fórmula? O que se oferece para o mercado aí? Então... Vamos vender aqui produto e vamos botar o cupom PODPEDRA 10 aí para você ganhar 10% de desconto. Vamos! E eu vou ganhar mais 10 de comissão. Eu quero. Falou que é desenvolvimento, falou que é resultado, é comigo mesmo. Então, o que eu estou vendendo hoje com a mentoria Impulsione? Como eu te falei lá atrás, eu penso que Cachoeiro tem um mercado muito rico, muito embora poucas pessoas entendem isso. Então, as pessoas hoje começam a ganhar dinheiro, querem ir embora de Cachoeiro. Eu não acho. Eu acho que Cachoeiro é uma cidade desenvolvida e que a gente pode desenvolver muito mais. Então, quando eu fui fazer uma mentoria com o GeoJ e eu voltei ainda mais consciente disso, que em Cachoeiro nós precisamos desenvolver profissionais, desenvolver carreira. Pessoas que, de fato, queiram se desenvolver e estar em Cachoeiro de Itapemirim. Tá? E não que eu quero fazer minha mentoria só para o público da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, não.
eu quero crescer, eu quero dar mentoria para o mundo todo. Ou seja, você está se contradizendo, vai ficando rico, vai embora, você criticou. Não vou. Agora você já está querendo pular fora. Não, eu vou dar mentoria daqui de Cachoeiro pro pessoal de fora, Saulinho, Bruno. eu tô vendo isso aí, ó. Vai abandonar a cachoeira. Não Vai tirar vou. foto lá na Grécia, ela e o maridão dela, Só mandando passeio. tchau pra cachoeiro. Só passeio, eu vou lá só angariar mentorandos. Então, na mentoria, eu quero o quê? Mostrar para as pessoas... Tem uma galera indo pra Dubai, você tá sabendo, né? Tem, muita gente. Eu tenho cliente que foi para Dubai. Eu tô sabendo. Patrícia e Leonardo, Estão bem lá, né? dermatologista e oftalmologista, estão muito bem. Então, o que eu quero hoje? Desenvolver carreiras. Mostrar para as pessoas que a gente pode, sim, chegar a lugares que a gente não imaginava, tá? Eu tenho uma carreira... O Bruno, que eu comecei, como eu te disse, na Farmácia Trevo. Comecei como caixa, vendedora, gerente, depois supervisora geral. Você sabe quem é meu farmacêutico há mais de 10 anos? O Edmar. Nilcim. Ah, trabalha lá na Farmácia Trevo. Você pegou o Nilcim? Sim. Nilcim é fera, né? Nilcim é maravilhoso. Então, assim, eu vim em constante crescimento. Tá? Então, eu acho assim, a gente tem que buscar esse desenvolvimento na nossa carreira. E agora, como advogada, eu amo advogar, tá? Quero deixar isso claro para as pessoas, que mentoria, para mim, é uma realização muito mais pessoal, tá? Transmitir conhecimento é bom, né? É maravilhoso. A gente só transmite porque a gente quer que as pessoas cresçam como nós crescemos. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo que pessoas impulsionam pessoas. Por isso que eu coloquei o nome da mentoria de Impulsione. E o Joel fala muito que pessoas precisam de pessoas. Teoricamente, estamos falando da mesma coisa. Então, eu acredito, assim, que o conhecimento que a gente tem, a gente não pode guardar só pra gente. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Eu fechei a minha primeira turma, encerrei, né, a minha primeira turma de mentoria agora. Foram 15 pessoas. E eu aprendi muito mais que elas. Eu tenho certeza disso. Então, o meu propósito hoje é mostrar para as pessoas que, com um planejamento, uma ação e uma execução, a gente consegue, sim, o resultado desejado. Então, é isso que é a mentoria, é tentar fazer com que as pessoas tirem os projetos que elas têm do papel. As pessoas têm ideias incríveis, Bruno. Só que as pessoas não sabem como fazer isso. Por N motivos, gente. Às vezes é financeiro, mas às vezes eu tenho uma ideia incrível e tem uma pessoa louca para que alguém tenha uma ideia para ele desenvolver aquele projeto. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que se unir, têm que ter mais força. Eu falo sempre assim, que o nosso mundo feminino, tá? Eu não sou feminista, não, tá? Apoio as mulheres, mas não sou muito dessa linha aí, não. Mas eu fico muito triste quando mulheres têm muito ciúme, têm raiva de mulheres, não querem o crescimento de outras mulheres. E se nós, mulheres, entendermos, de fato, a força que nós temos, a gente consegue muito mais, sabe? Então, esse desenvolvimento de carreira na esfera feminina aí, eu acho que a gente já conseguiu passos enormes nesse mundo machista. Mas eu acho que a gente pode muito mais. E é isso que eu quero, desenvolver mulheres, assim como desenvolver... Eu não acho que o mundo é machista, não, tá? Olha, só Bruno. pra te falar. Rapaz, um pouco. É tanto homem mole que tá aí Também. no pedaço aí, que eu acho que o problema do mundo são os homens mole, não são os homens machos. Os homens Será, machos Bruno? são a salvação do mundo. E eu não sou red pill. Eu sou homem. Depois você papa outra história. Mas assim, eu falo do mundo machista até para eu enaltecer o nosso mundo feminino. O mundo né? machista não existe, esquece isso. O problema do mundo são os homens frouxos. O problema do mundo são os homens frouxos. Raqueline, olha só, eu quero falar para você, empresário. Eu não conheço a fundo, eu não estudei o projeto de mentoria da Raqueline. Na verdade, de fato, estou conhecendo a Raqueline agora, né? Mas ela vem muito bem recomendada e, obviamente, estudei o posicionamento dela. Eu quero falar uma coisa para você, empresário, empreendedor, empregador. Quando eu comecei esse projeto aqui, Raqueline, até que eu não posso falar que eu fui muito criticado, porque eu não fui, mas a gente percebe no ar algumas pessoas, alguma
parte de empresários torcendo o nariz, né? Um podcastzinho, uma conversinha, desfazendo, né? Nós estamos, aí sim, nós estamos numa sociedade não machista, mas muito conservadora, muito tradicional. Muito tradicional, que não quer mexer muito, não quer aparecer muito. Qual que é o perfil do empresário do granito? Me corrija se eu estiver errado, doutor empresário. Depois você vai encontrar comigo na rua, nas festas, nos eventos, você vai convidar. Eu concordo com o que você falou. O empresário do mármore, principalmente, ele é um cara que ele não quer aparecer, entendeu? Ele é um cara que ele quer ficar na espreita ali, ele não quer dar muita pinta, porque o pessoal achar que ele está ganhando dinheiro, ele está andando de carrão, de BMW, de Toyota, Hilux, mas ele não quer transparecer, deixar o mercado perceber qual cliente que ele está vendendo, qual mercado que ele está atuando. Então ele se blinda, achando que essa será a política do resto da vida. Não, né? Tipo assim, eu costumo dizer, até nos meus eventos, nas minhas palestras, nos treinamentos que eu dou, de que o setor do granito, se pudesse, estaria vendendo pedra até hoje em fax, via fax. Estou te mandando pedido, assina no fax e volta aqui. Porque eles não querem mexer. Acha que esse formato, esse modelo do vendedor chegar segunda-feira de manhã, olá, marmorista, quantas chapas você precisa para essa semana? É assim que o vendedor vende. Costumo dizer que o mercado do mármore e granito, estou nesse trem há muitos anos, desde os 14 anos, ele é um mercado tirador de pedido, atendedor de mercado e não fazedor de mercado. Nós precisamos aprender a ser fazedor de mercado. Outros mercados que competem com o granito são muito mais fazedores do que nós. Por exemplo, o porcelanato. A indústria do porcelanato, ela buscou o espaço que ela conquistou hoje. E a gente ficou assistindo de camarote, porque a gente não se reinventou. E as provocações que eu te fiz aqui, para extrair de você, como é que faz para se adequar? O que tem que mudar? Eu acredito, e você já respondeu dessa forma também, com outras palavras, que passa por uma adaptação, passa por uma reciclagem. E quando a Raquelina está aqui falando comigo que ela foi buscar conhecimento em São Paulo, foi lá no Joel J, né? Às vezes você não sabe quem é Joel J, deveria saber quem é Joel J. Deveria estudar sobre esse cara, porque esse cara está transformando o mercado. Você gostando dele ou não, você torcendo o nariz para ele ou não, achando ele midiático ou não. Porque esse modelo de negócio aqui, Raquel, eu também fui para São Paulo estudar. Eu fui lá e estudei com um cara chamado Samuel Pereira, dos Segredos da Audiência. Sim. Fui do grupo Black lá, tem muitos amigos no Black, fui mentorado dele, né, por vários meses, quase um ano, e oxigenei a minha mente de entender para onde o mercado está indo. E se o mercado da pedra não entender o formato, o modelo e a maneira de se fazer negócio hoje, ele vai morrer na praia, ele vai ficar pelo caminho. Você sabe o que eu penso, Bruno? É uma pena, porque o mercado da pedra hoje, o medo da concorrência é muito grande. Como eu te falei aqui, os vendedores, a maioria dos vendedores, eles querem o quê? Pegar o mercado, assim, gente, não estou fazendo julgamento aqui não, tá? Estou exemplificando. Muitos vendedores, às vezes, eles querem pegar ali o mercado e daqui a pouco ele abrir a empresa dele. Como isso foi acontecendo em Cachoeiro com uma certa frequência, hoje os proprietários de marmoraria de Cachoeiro, que trabalham com rochas ornamentais, eles têm receio que isso aconteça com eles também. Então, por isso, às vezes, eles retêm um pouquinho o conhecimento, o método que eles criaram na empresa deles, para não transparecer muito isso. Eu converso com vários deles e eu acho que isso é o maior medo deles. Agora, eles têm que entender o seguinte, que quem expandiu, cresceu. É até uma lógica, porque você vê empresas enormes em Cachoeiro que não tiveram esse medo, o medo do crescimento. Porque Cachoeiro é enraizado, como eu estou te falando, da cidade de Cachoeiro. Eu me recordo uma vez de um professor de engenharia que veio na São Camilo, e ele era do Rio Grande do Sul, salvo engano. E ele falou assim, Cachoeiro de Itapemirim é terra de coronéis. Só manda quem está aqui e não deixa ninguém entrar.
Cachoeiro tem isso enraizado. Esse medo de quem está fora vem pegar o mercado, não é isso. É isso que eu estou querendo te dizer. Cachoeiro tem pessoas hiperinteligentes e que pode crescer muito mais, mas por conta desse receio que você mesmo falou, deles ficarem quietinhos ali com medo, com receio de mostrar quem eles são, às vezes param de crescer, ficam estagnados, sabe? E esse é o maior problema. As pessoas têm que pensar no crescimento. Quando eu falei de Joel J, na minha mentoria até teve uma pergunta sobre isso, se eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, se eu posso ter várias frentes de mercado ao mesmo tempo. Claro que sim. Exatamente. Eu conheci aqui a casa hoje e fiquei muito feliz em saber que Cachoeira a gente tem um espaço desse. Então, eu penso da seguinte forma, nós não podemos ter, isso eu quero levar para a minha mentoria, assim, de fato, nós não podemos ter medo de crescer. Olha só, e só para pegar esse gancho aí, Raqueline, o nosso negócio aqui não é podcast. É podcast. Mas, entendi. por exemplo, tá aqui a Encomil. Sabe o que a Encomil está fazendo aqui? Nós estamos ajudando eles, pensando com eles uma forma de propagar a consultoria deles para o mercado. A gente está unindo o ponto. Daqui a pouco a gente vai começar a falar, você vai começar a assistir aí, a gente explicando o que cada empresa dessa está fazendo aqui. A Dalpan, que está aparecendo aqui com frequência, você está botando na câmera central aqui, Saulinho? A Dalpan, ela está vindo com um projeto grande, de, assim, modesto, mas ao mesmo tempo ousado, de expandir para o mercado capixaba. E a gente está ajudando. A gente tem uma consultoria em que a gente está estruturando o trabalho dele. Aparecer aqui, a gente falar deles, é uma parte, é uma ponta de um processo, é um elo da corrente. A gente está entregando muito mais do que apenas a visibilidade aqui. Agora, a construção, a gente que está na internet, você deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso, lá no Joel. Porque essa é a linguagem desses caras, que a gente foi lá estudar para aprender. A construção da autoridade de mercado é o que nós estamos trabalhando aqui. Sim. E a autoridade se constrói com popularidade, com relevância e sem medo de botar a cara na reta. Quem não é visto não é lembrado. Tem que entregar. Se não entregar, não vai. Eu estou muito feliz, Raqueline, fico feliz, me sinto honrado com as suas menções aqui a mim, né? A gente está se conhecendo hoje, apesar de, com certeza, se a gente for começar a falar, a gente tem muitos amigos em comum, né? A cidade é pequena, como o Edmar, por exemplo, e outros. Agora, eu demorei, isso que eu estou fazendo agora, eu já tenho esse conhecimento desde antes da pandemia, 2019, que eu precisava fazer. Que fazer o quê, Bruno? Me posicionar no mercado online. Porque o que eu faço, deixo de fazer, o que eu vendo, meu business, ele é uma coisa. Agora, quem vai alavancar o meu processo de negócio, de business, é a imagem, a relevância e a autoridade que eu estou construindo. E isso abre um horizonte para a gente de todo tamanho. Você sabe do que eu estou falando. Muito, sei muito. É importante isso, Bruno, porque eu falo assim, que quando eu me especializei, né, na questão da mentoria, e eu sempre falei que eu jamais queria deixar de advogar, mentoria seria um outro projeto. Tanto é que eu falo assim, o Joel J, ele tem 1000 coisas, ele faz 1000 coisas e tá tudo bem, entendeu? Então eu falo assim, o importante é a gente fazer bem feito o que a gente se propôs a fazer. E quando eu fui lá, fiz o curso, que eu criei minha turma de mentoria, você tem que ver como aumentar os meus clientes na advocacia. Olha como são as coisas. As coisas vão interligando. O mercado, ele é assim, ele é contínuo. Você tem que ter visão ampla de mercado. É por isso que eu falo que as pessoas aqui em Cachoeira, você pediu aí a questão dos donos de marmoraria que estão ali escondidos. Não se escondam. Eu não estou dizendo para você abrir um Instagram e ficar falando nele o tempo todo, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, por exemplo, podcast. Não é se expor, é se posicionar, é diferente. Você não precisa abrir sua vida privada, sua vida pessoal, ficar bostejando na internet. Você precisa se posicionar. Quem é você, qual o rumo do seu negócio, aonde você vai estar, o que você vende, qual o seu diferencial. Desculpe, irmão, verde, preto e amarelo, todo mundo vende. Tá tudo bem também, nada contra quem vende verde, preto e amarelo. Mas qual o seu diferencial? É o atendimento?
seu diferencial é a rapidez, seu diferencial Mostre é o o seu preço, diferencial. não é isso? É isso Você aí. concorda comigo, minha amiga? Muito. Então você que é empresário acha que você não precisa ouvir ninguém, acha, não vou ter consultor não. De fato, tem uma galera aí, sem querer julgar ninguém também, não quero abrir guerra com ninguém, tá? Sai dessa onda. Mas tem uns consultores aí, que a gente sabe, a gente conhece o mercado, que fica aí, né, parasitando aí no seu negócio, que está com a mentalidade de 30 anos atrás, que aprendeu a falar aquilo que você gosta de ouvir. Então esse cara está com você e não está te trazendo resultado. O tempo mudou, as eras mudaram. Nós tivemos aqui um leilão, primeiro leilão Sul Capixaba. Ontem eu vi. De genética. Eu acompanhei nas redes sociais. De genética. E o que aconteceu aqui? Nunca tinha vindo um leilão desse pra cá. Pelo menos é o que eu ouvi do próprio canal lá, do leiloeiro lá. É a primeira vez que eles vêm aqui. Porque o Marquinho, moleque novo, dono de farmácia da DrogMed. Sim. Você sabia disso? Sim. Ele Sei quem é montou uma fazenda, investiu em genética e tá vendendo gado aí, genética de qualidade aí. Olha. E para você atingir a genética do negócio lá, não é fácil igual você tá pensando, não. Tem um critério absurdo de exigência lá. Enfim. Então, a reinvenção, meu amigo empresário, não é só você comprar a máquina. Eu comprei 72 fios. Tá, e como é que tá o seu processo? Como é que tá a sua conexão com o mercado de hoje? Eu estou sabendo de movimentos de mercado aí, que eu tenho conversado com os empresários, eu tenho sido convidados para ir nas empresas, e movimentos aí que vão abalar a estrutura do mercado. Vocês vão ter que reaprender na marra a trabalhar. Não podemos ficar para trás. E eu me lembro, Bruno, que quando eu fiz uma apresentação da mentoria. Para abrir a turma e tal, eu fiz uma apresentação. E assim, foi tão... Vou falar, foi um sucesso mesmo. Foi um sucesso. Meteu o sarrafo. Foi um Você sucesso. vacilou que você era para você trazer esses material pra gente. Quando eu cheguei em casa, eu vou aqui, não vou falar o nome da pessoa para ter esse, não pedir autorização, enfim. Quando eu cheguei em casa, eu vi no meu stories uma mensagem assim: eu quero comprar a sua mentoria. Mas eu fiquei pensando assim, essa pessoa não foi na minha palestra, essa pessoa não conversou comigo antes, ela de fato entendeu tudo que eu disse, tipo, em 3, 5 stories, ela entendeu. E aí eu falei assim, gente, como eu vou abordar, como eu vou perguntar o que ela quer, porque o que ela entendeu de tudo isso? E aí eu perguntei, o que eu quero? Eu tenho vários projetos que eu tenho vontade de tirar do papel. Uhum. E Bruno é uma pessoa que é minha inspiração. É Fala uma empresária dela. de sucesso. Se é a sua inspiração, fala o nome dela. O que ela vai fazer? Te processar porque você falou o nome dela aqui? Pelo amor de Deus. E aí eu falei, gente, ela tem projetos para tirar do papel, sendo que ela é tão bem sucedida, Patrícia da Metal Nobre. Patrícia, beijo pra você. Queremos você aqui no nosso bate-papo, tá vendo? Patricinha, você é querida. E eu fiquei muito lisonjeada, já conversei com ela depois. Ela só não fez ainda porque por conta de agenda, mas a gente já tem os projetos aí em andamento. Então, assim, e eu fiquei feliz e a sua fala agora me trouxe isso. Por quê? Porque você está dizendo que tem tantas pessoas de sucesso que às vezes ainda estão escondidas. E podem ter um sucesso ainda maior do que já tem. Perfeitamente. Sabe? E é isso. E você falou uma outra coisa. Eu demorei para começar. Então, eu quero assim, as pessoas que têm alguma ideia, que têm algum projeto, podem me procurar, conversar comigo. Porque, assim, além da minha mentoria, é isso que eu quero, Bruno, ter contato com você, uma pessoa também empreendedora, que quer esse sucesso das pessoas, para junto a gente propor esse crescimento. Nós estamos aqui construindo esse legado. Eu fico muito feliz de ter conhecido a Raqueline aqui, essa pessoa visionária, uma pessoa que usa bem as palavras, que certamente monta estratégia. Você é empresário, procure conhecer o trabalho da Raqueline, ela vai estar aqui nas nossas redes sociais, o contato dela, o trabalho dela. A gente quer aqui, não tem problema nenhum em promover ninguém, a gente não cobra ninguém para promover aqui. Pelo contrário, a gente também tem selecionado as pessoas que a gente quer estar perto, porque a gente não quer trazer uma pauta desagradável ou desnecessária. A gente quer tratar de assuntos relevantes. E você investir em conhecimento,
em carreira, em reestruturação, em você melhorar o seu modelo de negócio, em conectar o seu modelo de negócio com aquilo que de mais moderno existe. A gente está aqui para falar isso. Eu não aceito, eu estou falando para você de qualquer lugar do Brasil, eu não aceito a gente tratar Cachoeiro, como você falou várias vezes de Cachoeiro, Cachoeiro, sul do estado, ou o estado do Espírito Santo, como um apêndice do Brasil. Então a gente não perde absolutamente nada em material intelectual para ninguém. Eu rodei o Brasil inteiro, eu rodo o Brasil inteiro. Conheço muitos lugares, não conheço todos, mas conheço muitos, de norte a sul. E por muitas vezes nas minhas viagens eu encontrei cachoeirenses em posição de destaque, empreendendo em lugares longínquos, sendo pessoas de renome, ocupando posições, levando conhecimento para o resto do mundo. Quando você fala de pedra, é difícil você chegar em qualquer lugar do Brasil aí de pedra que de alguma forma não tem um cachoeirense que está metido no meio, que está envolvido no negócio, porque eu não sou bairrista, não. Eu sou autêntico. Estamos aqui promovendo muitas vezes também pessoas de fora valorizam mais a gente do que a gente mesmo. Então, a nossa intenção aqui é a gente criar uma sinergia. Esse canal, Raquel, todo mundo que está chegando hoje, assistindo pela primeira vez por conta da Raqueline, é normal porque o canal é novo, muita gente não conhece. Outra coisa, muita gente também tem preconceito quando vê, o que é esse negócio de pai de pedra aí? O preconceito, eles queriam que eu botasse o nome de Stone não sei das quantas, Stonecast, Stone, não sei o que. Meu irmão, o nome do negócio é Pô de Pedra, porque é o podcast das pedras. E é o poder das pedras, o Carlos Rubio falou aqui, fez uma leitura que eu não tinha feito, é o poder das pedras. E o Pó de Pedra, ele surgiu para transportar a comunicação das pedras, conectar as pedras no mercado. Não existia nenhum. Ninguém vai me tirar esse título, a mim, do Serginho, da nossa galera aqui. Primeiro podcast do mercado do mármore e granito. Teve alguns podcasts de empresas, isso aí é fato, né, da feira, e eu respeito, todos eles têm o seu lugar ao sol. Mas um podcast independente, um chapa branca aqui, que está aqui para dar voz, para motivar, para veicular as empresas, para promover, para estimular o setor, para conectar com você que é um cara consumidor de podcast. Esse é o primeiro, ninguém vai tirar esse título da gente, e a gente está construindo um legado com conversas como a Raqueline Fontoura aqui está tendo com a gente. O Raqueline, para a gente ir para os finalmente, e eu queria saber de você, conta para nós um case de sucesso legal, tanto de empresa ou de funcionário, de profissional que te procurou e você ajeitou, aprumou a vida do cara ali. Conta uma história legal para nós aí. Eu acho que eu também vou optar por não citar nome, porque essa pessoa já me pediu alguma descrição em algum momento ou outro. Quem já te pediu, tudo bem. Mas eu penso da seguinte forma, na minha mentoria mesmo, teve uma mentoranda que ela... Olha só que engraçado, né? Ela é influencer, ainda começando aí nesse passo de influencer. E como o Bruno falou aqui, quando a gente começa um negócio, a gente tem muito pré-julgamento. Então, as pessoas, às vezes, elas têm vergonha de sair na rua e falar, agora você virou o quê? Influencer? Gente, se ela está ganhando dinheiro com aquilo ali, ok, é a profissão dela. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com esses julgamentos. E ela fez minha mentoria e ela falou assim, só que eu tenho um problema sério, não consigo falar nos meus stories. Mesmo influenciando pessoas, eu só influencio mostrando o produto. Eu não consigo falar. Falei, olha, a gente vai melhorar isso na mentoria. No final da mentoria, ela agradeceu muito por estar falando já nos stories, expondo melhor, vendendo melhor os seus produtos. E, além disso, ela já quer criar um novo produto, além dessa questão de trabalhar aí, divulgando os serviços, ela já quer outra coisa no mercado, já quer tirar outro projeto do papel. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu também tive uma mentoranda, a Valéria Pim, da Academy Pim, que participou da mentoria. E, assim,
ela apresentou lá o espaço dela, que também, Bruno, ela tem esse interesse de podcast lá, talvez se você puder também ajudá-la, auxiliá-la. Ela tem um espaço incrível. E Valéria Pim, qual Valéria o negócio Pim, dela? ela é dentista, só que eles estão com vários cursos na Academia Pim. A gente vai inaugurar aqui o Pó de Pedra Saúde, que a gente vai conversar sobre várias pessoas do mercado da saúde. Como a gente inaugurou, o que você viu lá do nosso cobertura do evento aí do leilão, do gado, é porque a gente inaugurou o Pó de Pedra Agro. E aí, por que esse monte de nome? Porque não é só pode, é simples, porque a gente quer direcionar mesmo, quer te orientar. Você quer ouvir, eu não quero ouvir sobre pedra, eu quero ouvir sobre música, tem conteúdo para você. Quero ouvir sobre produção de carreira, tem conteúdo. Eu sou advogado, quero conhecer o máximo de advogados que eu puder. Tem advogados aí também. Então, a nossa missão é essa. Então, para mim, o case dela assim, é muito de sucesso também, porque ela já é uma pessoa bem-sucedida, sabe, na carreira dela como dentista. Valéria Pim. E agora, com a construção da Academia Pim, que é um espaço incrível também, quando terminou a mentoria, ela me relatou que ela teve várias ideias, vários insights ali, e que ela vai crescer muito mais com tudo que ela aprendeu ali. Então, para mim, isso foi a primeira turma, e eu tenho certeza que teremos várias outras, porque é isso que eu quero, impulsionar pessoas. Muito bem! Essa foi a Raqueline Fontoura, do Biotônico Fontoura, ela que fundou o Biotônico Fontoura. Brincadeira, não fundou nada, não. Ela é uma mentora. Procurei a palavra aqui, deu boot aqui no sistema, aqui, não liguei o chat GPT. Ela é mentora de carreira, ela desenvolve técnicas de aprimoramento do seu trabalho, ela dá consultoria, treinamentos, ela é especialista nisso, tem muitas empresas no case, uma carreira bem sucedida, ela conhece a dor de você, empresário, e para nós é uma honra ter esse bate-papo de alto nível aqui, falando das carreiras de sucesso. Eu quero que você fale assim, sem dar muita volta, direto, aquele tal do ping-pong, eu pergunto, você responde. 3 carreiras que vão acabar nos próximos anos. Só fala carreira. E 3 carreiras que vão crescer nos próximos anos. Sério? 3 carreiras que vão acabar? Não sei se eu consigo. Te apertei? Me apertou. É. Que vão acabar mesmo assim no mercado? Que estão correndo risco de acabar, né? Porque tem algumas faculdades algumas competências que estão acabando. Sim, que estão já fechando as portas. Vão ser substituídas pelo robô, pelo chat GPT, pela inteligência artificial. Eu não queria... É difícil, né? Porque pessoas podem até criar preconceito com isso, mas a faculdade de administração, que os administradores... Isso é fato. Eu acho que vão mudar, na verdade, a nomenclatura. Então, estão especificando muito, né? Estão afunilando ali para outros nomes. Então, talvez administrador, eu não sei mais se teremos muito aí nos próximos anos. Administrador, acho que... Me ajuda aí, Bruno. Fala uma carreira, então, que vai se levantar agora. Alavancar. Tecnologia, TI. Os famosos técnicos em informática. É uma carreira que estava bem esquecida, tá, Bruno? Estava bem esquecida, mas é uma carreira que vai alavancar, porque quem entende de tecnologia sempre vai ter um lugar ao sol, tá? Eu tenho um amigo que falou para mim essa semana, inclusive, que daqui 15 anos não teremos mais advogados. Ele falou isso, tá? Eu não acredito nele. Na verdade, o que está surgindo na advocacia é uma coisa meio curiosa. Com a inteligência artificial, a galera está fazendo recurso lá, aquelas peças de defesa ou de ataque, sei lá que vocês chamam esse troço lá, está fazendo tudo com o chat GPT. E o prompt treina o cara e está surgindo aí. Depois é só o cara ler, reler e ver os argumentos. Mas eu acho que ainda não. Eu não acredito nisso. E eu acredito, Bruno, que, por exemplo, a carreira de medicina e a carreira de advocacia, elas tiveram uma transformação. A medicina, com a especialização, né? Se você precisa de um ortopedista, agora não é mais só ortopedista. É quem cuida do dedo, quem cuida do joelho, quem cuida do quadril, quem cuida de cada membro do corpo. E no direito também teremos isso. Quem é do direito médico, quem é do direito do trabalho, quem é do direito empresarial. Isso vai ficar cada vez mais afunilado aí. Agora, para mim, uma que vai ter crescimento
é a de tecnologia. TI. Tem muitas que foram sumindo e a gente não foi percebendo, né? Por exemplo, eu me lembro que na Marbrasa, eu trabalhei em 2015, 16, 17, 18 na Marbrasa. A gente tinha a função da telefonista, né? Que era aquele ramal cheio de números Não ali, tem mais. que apertava e jogava por ramal. Hoje, ramal de telefone é só para comunicação interna e olhe lá. Raramente você recebe uma chamada de ramal, né? Pessoal de entrega, eu acho que no futuro vai vir aí os drones. Eu acho que as entregas serão por drones, é a minha percepção. Já tem cidades modelo na China que já investem nisso. E aí, consequentemente, o pessoal de correio, né? Esse sistema de entrega, de logística, está entrando em crise dos operadores, do peão do jogo ali. Não da tecnologia. A tecnologia vai manter. Eu acho que no mercado rural, que é um mercado que a gente está falando, muitos... você tem a época da colheita, né? Que você precisa do colheitador, está sendo trocado pela colheitadeira, né? Pela mecanização das lavouras. Já tem a secadora de café, que você não precisa mais ficar puxando o café ali. Quando você falou qual a profissão que vai acabar, eu logo pensei em cursos, sabe? De graduação, fiquei presa a isso. Eu tô pincelando aqui, eu Mas acho que tem um monte de profissão que já foi sonhada, né? Essa área de impressão, muita coisa vai mudar, né? Agora, Bruno, agora eu sei que você é um entrevistador, mas você me trouxe um questionamento que eu queria trocar até uma ideia com você. Sobre empregada doméstica, né? A gente tem um grande problema aí hoje, que não se consegue mais. Não. Seja em razão dos benefícios, né? E não estou criticando, gente, por favor, não estou aqui para isso. Seja em razão dos benefícios que temos do governo, ou seja em razão mesmo de mão de obra. Não sei se as pessoas estão agora se qualificando, como eu disse, né? As pessoas hoje têm muito mais acesso aos estudos do que antigamente, porque eu vejo muitas pessoas não tendo quem trabalhar na casa delas. Então, na verdade, é o seguinte, já que você entrou nesse assunto, isso é muito mais profundo. O Elon Musk tem falado que isso que eu vou falar aqui é muito grave, não é teoria da conspiração, é fato. Elon Musk tem acenado para o mundo que a gente vai enfrentar no futuro próximo um problema, os países vão ter que se reorganizar para poder gerar uma renda social, porque não vai ter as vagas de emprego tradicionais. Os motoristas vão ser trocados por transporte autônomos e por aí vai. E na dona de casa já está sendo produzido, isso não é filme de ficção científica. Os robôs de limpeza já são realidade. Inclusive, tem aquela enceradeirinha que você passa e varre a casa. Fica o dia inteiro. Você liga, você programa do celular, vou soltar. Tô chegando em casa, vou receber uma visita, aí você solta o robozinho e vai lá. E tá vindo os humanoides, né, que são os robôs. Isso aí daqui a 5, 6 anos. E aí, o que vai acontecer? As classes mais favorecidas, elas vão contar com essa mão de obra, né? Que são, teoricamente, os que precisam dos domésticos. E aí, para não querendo trazer outro assunto à tona, mas é o seguinte, e aí eu fico BIP da vida quando eu vejo certos comentaristas de televisão aí fazendo comentários. Por exemplo, o Trump foi muito criticado com o negócio da guerra tarifária que ele arrumou, né? Foi chamado de maluco, ele é doido, vai quebrar os Estados Unidos, como é que ele pode fazer isso? Ele não tem essa autoridade. Então, aí eu sou formado em Relações Internacionais, essa é a minha área de estudo. Então, eu sei exatamente o que ele está fazendo. Aquilo é um jogo de poder, realmente. Que ele está dizendo, olha, o mercado comprador que todo mundo quer vender sou eu. O que estava acontecendo? Presta atenção, ninguém fala disso. Os países do BRICS, que está lá, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles estavam em processo, estão ainda, mas estavam muito mais em processo acelerado de criar uma nova moeda no mundo. Você sabia disso? Uma nova moeda. Na verdade, é o seguinte, o processo de digitalização do dinheiro, isso é fato, consumado, isso já é posto. Né? Isso é fato. O dinheiro está lá, vai ser digitalizado. Só que mais do que isso, existe desde do Tratado de Bretton Woods, que foi o acordo financeiro que foi feito depois
da Segunda Guerra Mundial para reconstruir o mundo, os Estados Unidos, como ganhador, impôs algumas coisas nessa reunião nos Estados Unidos, na cidade lá de Bretton Woods. E ficou resolvido da seguinte forma, que a moeda, o padrão de negociação do mundo seria o petrodólar, né? Então, um lastro, o dinheiro antigamente ele era lastreado em ouro. E hoje o dinheiro, aí em Bretton Woods, ele foi lastreado em petróleo. Por isso que quem tem o petróleo tem o poder. Então, é o petrodólar. Então, a correlação da negociação mundial sempre foi em petrodólar. O BRICS estava tentando, em processo acelerado, de se desvencilhar da relação petrodólar. E aí, o sistema SWIFT, que alimenta as negociações mundiais, ia ruir, que é governado e dominado pelos Estados Unidos. Inclusive, a Rússia está negociando no mundo fora do sistema SWIFT. Quem faz transação internacional sabe disso, que é uma correlação com o banco que está lá, que comunica com o banco aqui, que faz o repasse eletrônico do recurso, do dinheiro. Ponto. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, no final das contas, a relação com o dinheiro está prestes a mudar. E essa bagunça que o Trump promoveu no mundo foi para desestabilizar a forma de recurso, para ele entrar no jogo de negociar esse novo modelo e formato. Olha que é o reset financeiro. E o que isso tem a ver com o trabalho, com a carreira? Tudo. Porque, fatalmente, o sistema econômico vai mudar, vai vir o tal do dinheiro social. Isso é fato. Na China isso já está sendo testado. Em que para você receber o seu recurso para pagar o aluguel, água, luz, telefone, você vai ter que ter uma cartilha, um pré-requisito financeiro a ser cumprido de conduta. Por exemplo, você não votou, aí você não justificou o voto, né? Aí você está lá, ponto negativo para a Raqueline. Você fez uma postagem lá contra o governo, ponto negativo. Você vai ser um empregado do governo. Vai vir um controle social. E isso não é eu que estou inventando essa moda. Você pode assistir lá o próprio filme da Walt Disney, se eu não me engano, dos anos 90 ou do início dos anos 2000, o Wall-E. Assista o Wall-E de novo. Quando você assistiu, você era garoto, né? Adolescente. Assista o desenho Wall-E de novo, você vai ver como que o mundo se transformou na projeção da galera ali. O ser humano, ele não vive mais, ele vegeta numa cadeira de roda e fica vivendo no mundo virtual. E tem um episódio no Black Mirror que eu acho que é Nashville, eu esqueci o nome do episódio. Depois, se eu achar, eu boto na descrição aqui para vocês. Que as pessoas, elas têm acesso a comprar e a vender de acordo com o número de estrelas que ela recebe da comunidade, que é a sua avaliação. O Uber não tem uma avaliação lá? 9,8, 10... Hoje as empresas que você compra online, todas têm avaliação. Exatamente. Tudo tem então avaliação. vai vir um jogo de avaliação aí. Você vai ser avaliado por todos. Por todos. Então é o seguinte, se você é um mau pagador, sua avaliação está lá. Você não tem acesso a tipo de crédito, a comprar... e isso vai mudar a nossa relação com o dinheiro e a nossa relação com o trabalho. Mas aí a gente volta lá onde você começou. Gestão por competência. Pronto. Quem tem competência vai seguir. Quem não tem, vai ficar. Pois é, eu baguncei um pouco aqui o nicho, mas respondendo a sua pergunta. A empregada doméstica, ela, no final das contas, ela tende a ser uma profissão que vai ficar escassa. Né? É porque eu lembrei aí. É verdade, você falou ela vai ficar escassa porque escassa. tá vindo um jogo aí, justamente porque não só tá faltando gente para tudo, cara. A verdade é, olha, eu gravei um vídeo, eu não postei esse vídeo, eu vou te mostrar quando a gente ficar em off aqui, que aconteceu comigo domingo. E aí eu fiquei horrorizado, eu não vou citar aqui para não delongar mais, mas o nível de deficiência que a gente está. Não tinha açougueiro no supermercado para atender as pessoas. Não tem. Entender? E aí a menina do caixa não sabe fazer conta. E ela me falou isso. Tá nesse nível. E o empregador lá, o empresário, tem um empreendimento, tem a demanda, mas não tem profissional para trabalhar, meu garoto. Precisamos de capacitação. Então é isso aí. Minha amiga Raqueline, volte mais vezes. Para mim foi uma honra, uma grata surpresa, uma pauta maravilhosa. Falar de pessoas, falar de gestão, falar de carreira, falar de processo, falar de crescimento. É sempre um grande aprendizado para nós. E você, empregador de qualquer lugar do Brasil, gostou da pauta, quer conhecer um pouco mais do trabalho da nossa querida Raqueline Fontoura?
entre em contato com a gente aqui, siga as nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe, interaja com o nosso conteúdo e seja um entusiasta dessa iniciativa, porque afinal de contas aqui com a gente, falar de pedra ficou mais leve. Muito obrigado, minha querida.